Olá, eu sou Emi Kushida, dentista e atuo na terapia neural aqui no Brasil há mais de 12 anos. Hoje, o tema da minha palestra será a terapia neural e a odontologia neurofocal e sua repercussão no sistema imunológico. Quando se fala em terapia neural e odontologia neurofocal, nunca podemos esquecer do patrono da terapia neural, que é o Júlio César Payan, da Colômbia. E eu estive com ele no congresso que teve em Bogotá em 2017. Foi o último evento que ele participou e é uma figura muito importante. E fizemos uma homenagem agora há alguns dias atrás, porque ele é o pai da terapia neural. Ele deixou a sua concepção epistemológica e filosófica da terapia neural. É nossa responsabilidade difundir a terapia neural e a odontologia neurofocal como um estilo de vida holístico singular, como um ato de acompanhamento amoroso, como uma concepção sólida que tem a capacidade de incluir outras práticas alternativas. É nosso dever como terapeuta neural ensinar a coerência entre a concepção e a prática diária. Então, o que o Payan deixou de legado para nós é a terapia neural feita com muita amorosidade, com muito acolhimento, com uma conexão entre profissional e o paciente, sempre levando em consideração a história de vida. É a história de vida que vai levar a gente a escolher os pontos e onde nós vamos fazer o estímulo neural terapêutico. Nós somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar nossa biologia através daquilo que pensamos ou sentimos. Um surto de depressão pode arrasar o nosso sistema imunológico, enquanto apaixonar-se, do contrário, pode fortificá-lo. A alegria e a realização nos mantêm saudáveis e prolongam a nossa vida. Quem está deprimido por perder o emprego projeta tristeza por todo o corpo. Então, o corpo vai somatizando todas as nossas emoções. E quando o corpo não está mais conseguindo lidar com tantos golpes emocionais, alguma parte do corpo vai começar a incomodar, doer, ou alguma coisa vai acontecer na nossa boca. Daí a conexão da boca com o corpo todo. A essência da terapia neural é a história de vida. A história de vida é onde nós conectamos com os pacientes. Se abre um diálogo entre o profissional e o paciente. E é nesse diálogo é que nós vamos falar sobre os traumas do passado. E esses traumas podem ser tanto físicos como emocionais. Então, às vezes, uma cicatriz, uma batida, uma cirurgia, um dente que foi extraído, isso tudo são traumas físicos. Mas também pode ser um golpe emocional, uma tristeza, uma perda de emprego, rompimento de um casamento, o filho que foi embora, enfim, pode ter muitos motivos para que essa pessoa tenha um estresse emocional. E, além de tudo, é lógico, as emoções. Então, nesse momento da história de vida, o que é importante a gente perguntar? O que você está sentindo? E aonde você sente isso no corpo? Isso é fundamental. Além disso, nós sempre vamos relacionar com os tratamentos relacionados com os tratamentos feitos na boca, que foram feitos na época que o paciente sentiu essas dores no corpo, essa dor emocional, porque está tudo conectado.
Quando tudo dói no corpo, a dor não é física, a dor é da alma. E não é medicamento e nem remédio que vai tratar a dor que nós sentimos, a dor emocional, a dor da alma. Tem que investigar quais foram os primeiros golpes emocionais. Então, precisamos ouvir com atenção as queixas do paciente, como as dores de cabeça, dor no estômago, dor em alguma parte muscular, palpitação, náusea, coceira. Isso tudo é relevante. É a partir daí que nós vamos chegar à história antiga. Não importa o motivo, e sempre perguntar: o que está acontecendo na sua vida agora? A maioria cai num choro compulsivo e doloroso nesse momento, porque estamos colocando o dedo na ferida do paciente. E às vezes ele está num ponto de bala, está quase uma panela de pressão, e ainda você fala daquele ponto, ele acaba desabando. Mas esse choro é libertador. Ao invés de queixas dolorosas, vem lamentações, muitas vezes de término de relação, perda de pessoas queridas. Nessa época do Covid, quanta gente muito querida e próxima nós perdemos. Perda financeira, os medos, angústias, ansiedade, é isso tudo que vai minando a nossa saúde e a nossa energia. Tudo que faz mal e nós guardamos para dentro por um mecanismo de defesa vai sair de alguma forma, muitas vezes em forma de doença. É o corpo somatizando as emoções. É nosso corpo físico gritando pelo resgate da nossa alma. É nosso corpo dizendo: olhe para você, cuide de você. Cuide. Se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Estamos tão mentais e obcecados pela objetividade, pelo lado financeiro, pelo nosso trabalho, que só mesmo adoecendo e doendo alguma parte do corpo é que nós vamos dar valor para as nossas sensações e perceber o que realmente está doendo na nossa alma. Então, todo mundo pensa que a terapia neural faz diagnóstico. É um grande engano, porque não existe diagnóstico na terapia neural. Porque nós não tratamos a doença e nem imagens às vezes, nem exames. Nós tratamos a pessoa. Então, o que importa é o que você está sentindo. Aonde você está sentindo? Com certeza, o que você está sentindo é diferente do que os outros estão sentindo. Por isso, a singularidade de cada um. Às vezes, não necessitamos de agulha. Uma boa conversa, um bom acolhimento, você escutar, porque as pessoas estão muito carentes. As pessoas se sentem muito rejeitadas, muito tristes, sozinhas. Então, só de você ouvir a queixa do paciente, ele já fica... É uma libertação isso. E o paciente já sai muito diferente só com uma boa conversa. Então, por exemplo, esse caso é o que eu atendi essa semana no consultório. A mãe veio com problema, dor no corpo inteiro, o filho tem problema mental e quando eu cuidei da mãe, eu sei que a criança, por causa da conexão energética e do campo morfogenético, a criança recebeu muita ajuda energética. E depois que eu atendi a mãe, eu trabalhei com essa criança ainda. O toque, o conversar, o sentir, a conexão. Isso é fundamental para o resultado do nosso tratamento. Então, às vezes, a mãe fala: ai, meu filho tem tanto problema, tem isso. Mas muitas vezes, trabalhando a mãe, a criança está recebendo todos os benefícios da terapia neural.
Quem está deprimido por perder o emprego, por exemplo, o que acontece? Então tem uma cascata de fenômenos que vão acontecendo no nosso corpo. A produção de neurotransmissores pelo cérebro vai reduzir. O nível de hormônios também vai abaixar. O ciclo de sono fica interrompido e a produção de melatonina também. E todo sono, vigília, sono, isso tudo fica alterado. Então eu estou vendo muita gente nessa fase de pandemia que fala: eu não durmo, eu tenho insônia. Então vê que está acontecendo muita coisa com esse paciente. Os receptores neuropeptídeos na superfície externa da pele tornam-se distorcidos. As plaquetas sanguíneas tornam-se mais viscosas, formando grumos. Então, até na microscopia de campo claro e escuro, é possível ver isso tudo, porque é o momento presente, é o que o paciente está sentindo e passando, aquilo vai sair dentro do sangue. Reforça a grande necessidade de usar nossa consciência para criar os corpos que realmente desejamos. Então, muita coisa acontece no nosso corpo diante de um estresse. Então, todo o sistema nervoso se conecta ao sistema nervoso autônomo ou vegetativo. No sistema nervoso autônomo, mantém infinitas anastomoses com o sistema nervoso periférico, quer dizer, toda a nossa pele do corpo inteiro, inclusive mucosa da boca, tudo tem terminação da inervação do sistema nervoso. Então, tudo é sentido na pele. Formam plexos e chegam a todos os órgãos, tecidos e células através dos sistemas intraviscerais. Qualquer órgão ou célula pode conectar-se com as emoções, lembranças e a realização do eu espiritual. Então, o nosso corpo, as nossas células, as terminações nervosas vão gravar todas as emoções que nós estamos sentindo através do sistema nervoso simpático e parasimpático, que atua no corpo inteiro. E explicando melhor, o que é simpático e parasimpático? Sempre que nós estamos ansioso, nervoso, irritado, com insônia, isso é ativação do sistema nervoso simpático. A descarga de adrenalina é muito grande e é isso que irrita a pessoa, deixa a pessoa completamente fora de si. É nesse momento que vai atuar o sistema nervoso parasimpático. Então, o parasimpático vai controlar a ação do simpático, levando ao seu equilíbrio. Então, é aquele sistema de luta ou fuga. Um leva, o outro inibe. O sistema nervoso vegetativo. Quais são os neurotransmissores? Como é que isso vai atuar no nosso corpo? Nós vamos colocar um vídeo agora para facilitar o entendimento. Neurotransmissor são mensageiros clínicos capazes de estimular e transportar sinais entre neurônios e outras células do nosso corpo. Esses mensageiros participam da regulação e alteração de uma variedade de funções físicas e psicológicas, como a frequência cardíaca, o sono, apetite, humor, medo. Para entender melhor como acontece essa comunicação, é preciso lembrar que o corpo de cada neurônio tem prolongamentos chamados dendritos e axônios. Esses prolongamentos funcionam como se fossem fios que levam os impulsos nervosos de uma célula à outra para que a comunicação entre os neurônios sejam propagados. O impulso nervoso entre uma célula e outra acontece na fenda sináptica, onde são liberados mensageiros químicos, que são os neurotransmissores. É assim que ocorre a interação com o neurônio seguinte.
Vamos conhecer agora os principais neurotransmissores. A adrenalina é também conhecida como epinefrina. É um hormônio produzido em situações de grande estresse, liberado pelas glândulas suprarrenais. A adrenalina atua como um neurotransmissor em efeito sobre o sistema nervoso simpático e é liberado em momentos de estresse, nervoso, perigo e fortes emoções, gerando uma resposta aguda chamada de luta ou fuga, uma resposta automática que é permitida pelo nosso corpo, que nos prepara para lutar ou fugir da ameaça que pode colocar a nossa sobrevivência em perigo. Entre as ações da adrenalina no nosso corpo, podemos relatar palidez, contração dos vasos sanguíneos, relaxamento ou contração muscular, tremor, aumento da glicose no sangue, aumento da pressão arterial e da frequência respiratória. Agora eu pergunto para vocês, quem é que não passou por uma dessas fases nessa pandemia? E não só na pandemia, sempre que a gente está preocupado, passar por um estresse, a gente passa por tudo isso. Então, é nesse momento que o sistema nervoso parasimpático vai atuar, levando ao equilíbrio. Volto a falar da importância da história de vida. Como é que a gente sabe aonde atuar, como atuar? É através da história de vida é que nós vamos conversar com o paciente, fazer a palpação, tocar, sentir, porque o toque conecta com a pessoa e geralmente gera confiança, desde que feita de uma maneira respeitosa, é claro. E nós vamos fazer isso nos pontos dolorosos e ao sentir dor ou beliscar. Os pontos de tensão nós podemos fazer no corpo inteiro fazendo aquele rolinho e ver a simetria entre um lado do corpo, porque tem regiões em que formam grunos, nódulos, em que a pele não desliza, breca. E é isso que nós chamamos de rolinho. As zonas de tensão pode ser no corpo ou na boca. Daí a importância da palpação para a gente apalpar as fáscias. Então tem que apalpar toda a fáscia intrabucal, porque é nas fáscias é que nós sentimos a dor, a tensão, e a fáscia ela tem a estrutura, as células que vão gravar a memória daquela dor, a memória daquela tensão emocional que existe. Então, atrás de um ponto de dor, sempre tem uma memória emocional. E vamos ver a textura do corpo, a hidratação, como é que tá a pele, não só na boca, vamos ver as cicatrizes, porque tem as cicatrizes que falam. Então, nós temos que palpar. Vamos ver como que tá, se tem algum ponto de dor. Tem cicatriz que tá quietinha, mas tem cicatriz que só de apalpar dói. E o paciente fala, nossa, eu nem sabia que eu sentia dor nessa cicatriz. Daí a importância do profissional fazer a palpação nos pacientes. O pé também, não podemos esquecer dos pés. Na história de vida também é essencial a gente olhar a boca e as amígdalas. Por quê? Porque as amígdalas, a maioria das pessoas fizeram cirurgia na infância, porque antigamente os otorrinos se extirpavam porque não sabia da importância das amígdalas. E as amígdalas, elas guardam memórias. É o mais importante do nosso sistema imunológico. Ela grava as emoções. E se você remove, ficou a cicatriz. E todas as emoções ficam gravadas na cicatriz daquela cirurgia. Daí a importância sempre. Essa criança, eu atendo no consultório, ela tem uma mordida aberta, apinhamento. Quando criança, tinha muita amidalite. Mas graças a Deus não foi removida a amígdala, mas teve problema de interposição de língua, de deglutição, de fala, então levou a uma série de consequências.
Daí a importância de sempre fazer uma história de vida e ver o que levou aos eventos que foram acontecendo ao longo da vida. Sempre incluir a inspeção e a palpação do corpo e da boca. Anotar todas as observações realizadas que, além da exigência legal, que tudo tem que ser documentado, ela pode também nos orientar para a próxima sessão. O que nós vamos fazer? Depende. O que foi feito? Qual a reação que deu? O que o paciente passou a sentir? Ele teve algum insight? Ele lembrou de fatos da infância? Teve algum salto de campo? Alguma parte do corpo sentiu reflexo do eu? Não é porque piorou, não é porque apareceu uma outra doença nova, não é isso. É porque o corpo relembrou doenças que ele teve na infância e ao longo da vida. Então, isso são saltos de campo que pode acontecer. Então, isso é importante no pós-operatório, depois da sessão de terapia neural, porque o corpo vai sinalizar o que nós vamos fazer numa próxima sessão. A história de vida convida a questionar e confrontar como seres humanos. O terapeuta neural ou os médicos sobre o que é a nossa própria vida. O que fizemos com a nossa vida? Qual é o nosso papel no encontro mágico durante a consulta? Aquele paciente que está lá trazendo todas as emoções, por que ele é seu paciente? Por que ele veio parar no seu consultório? Qual foi a conexão que existiu? Qual foi a sincronicidade que a vida trouxe, que o universo te proporcionou para você atender aquele paciente com aquele problema? Então, o terapeuta neural, ele está o tempo todo se trabalhando internamente. Então, muitas vezes a cura do paciente é a nossa cura. Nós somos um reflexo. Os campos interferentes e as doenças. O que é um campo interferente? É aquilo que vai somatizando, é aquilo que perdura e são incômodos que nós temos no nosso corpo. Pode ser uma cicatriz, pode ser algum problema alguma coisa que aconteceu na boca, um tratamento, metais colocados no corpo e na boca, vários tipos de tratamentos que foram feitos na boca, cicatrizes, extrações, implantes, metais, tratamento de canal, isso tudo podem ser focos que podem se transformar em campos interferentes. E a transição de um nível, porque isso é uma evolução, não é que de repente ela se transforma em doença. A doença, para chegar no nível da dor, ela passa por vários níveis. A transição de um nível ao outro pode demandar um período de tempo muito variável, dependendo de múltiplos fatores, como emocionais, orgânicos, circunstanciais. Então, geralmente no primeiro nível é quando ele está incomodado, está num processo de depressão, numa tristeza muito grande ou numa raiva, querendo esmagar alguém. Isso é o nível emocional. Nesse momento é que o paciente vai no médico, o médico fala: você não tem nada. Eu fiz todos os exames e você não tem nada. Então eu vou te indicar para um psiquiatra. Infelizmente a gente vê muito disso. Infelizmente. E no nível orgânico ou lesional é quando o paciente já sente uma dor, é quando aquilo se tornou crônico. E numa fase mais adiantada ainda é quando o nível sintomático ou funcional. É quando a doença já aconteceu, muitas vezes já na fase de câncer, tumor, num estágio crônico. Os cuidados e fortalecimentos da saúde a partir do terreno biológico. Então, é muito importante olhar e tratar o terreno, as nossas células, como é que está o nosso corpo, como é que está cada órgão, cada sistema, cada célula. Não existe protocolo único na terapia neural. Payan,
Júlio César Payan, diante da singularidade do paciente e das condições médicas individuais, tem respostas baseadas em às vezes. Então, qualquer pergunta, como é que eu vou fazer? Que aplicação que eu vou fazer? O que eu vou sentir? A resposta é depende, às vezes. Porque nós vamos esperar a autorregulação do corpo e nós não sabemos, nem o paciente e nem o profissional, porque o corpo vai liberar aquilo que ele represou a vida inteira. O corpo vai colocar para fora aquela dor, aquela angústia que ele guardou. E isso é singular, cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente. Então, quando se fala em terreno biológico, nós vamos cuidar da alimentação, como vamos nutrir as células do corpo, atividade física, esporte. Então, o sedentarismo faz muito mal. A água, nós somos seres em que nós somos formados por 70% de água, então nós precisamos de água. É muito importante a ingestão de água. O sono e ciclo circadiano, que eu já comentei, sono vigília. Então é muito importante as regras, comer no mesmo horário, dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário. Então o corpo sente muito isso. É importante essa rotina e não cada dia comer num horário e dormir no horário. Isso faz muito mal para o nosso sistema imunológico. As emoções e sentimentos, a saúde das relações familiares. Então, o relacionamento aonde a gente vive, a sociedade em que nós convivemos, os nossos amigos. Quem são os nossos amigos? Como é que a gente se relaciona com os filhos, com o marido? Isso tudo é importante, é o nosso estilo de vida. Então, muitas vezes, não adianta só tomar as coisas, não adianta fazer só uma coisa, é um conjunto de fatores que vai levar à saúde do paciente. O sistema nervoso é o integrador dos diferentes órgãos e tecidos do nosso corpo, todas as células através da matriz extracelular. Nós somos feitos, todo o corpo está ligado, tecidos, órgãos, tudo está ligado através da matriz extracelular. A transmissão dos impulsos e estímulos, assim como dos processos metabólicos, são realizados através desta matriz. Por isso que, se você faz o estímulo num ponto, todo o corpo se autorregula, por causa do fenômeno em segundos. O corpo inteiro está interligado através desta matriz. Por isso que se você faz num dente uma aplicação de procaína, todo o corpo se responde. Ou vice-versa, se você faz num ponto, numa cicatriz que você tem no joelho, ou na perna, ou no quadril, numa cesariana, todo o corpo pode responder. É a autorregulação. Isso é fundamental. Sistema nervoso vegetativo e odontologia neurofocal. Então, a odontologia neurofocal é a especialidade da terapia neural integrando a boca. Nós fazemos a relação de todos os dentes com o corpo. Então, um foco que você tem na boca ou um tratamento realizado pelo dentista pode interferir na saúde, numa dor que vai surgir depois. Então, na terapia neural e na odontologia neurofocal, nós fazemos uma conexão. Só que, infelizmente, esse tipo de conhecimento fundamental da odontologia biológica também não é ensinado na faculdade. Então, muitos dentistas e médicos no Brasil inteiro ainda não têm esse conhecimento. Precisa pesquisar, precisamos divulgar mais todo esse conhecimento que nós temos, porque o resultado é fantástico. Aqui vai um artigo onde relaciona a odontologia, a boca, com toda a saúde. Então, os princípios da terapia neural e os fundamentos do nervismo
até a neurociência atual. Então, esse artigo aqui é muito importante. Aqui nós vamos apresentar um caso clínico de uma paciente que veio no consultório e sua queixa principal quando ela chegou: insônia, disfunção sexual, irritabilidade, sentimento de culpa, muita culpa, fadiga, dores no corpo, muita tristeza, dificuldade para raciocinar, ler e escrever. Ela mesma disse que ela tem déficit de atenção. Então ela sempre falava para mim: ai, Emica, eu tenho perda de memória. Ai, Emica, eu não sei expressar direito, sabe? Então a vida inteira ela achou que ela tem problema. Então eu vou passar o vídeo dela do depoimento que ela teve quando ela fez a primeira sessão de terapia neural. Você chegou aqui a primeira vez, 2 meses atrás, com a história muito traumática de abuso na infância, que seu tio te molestava à noite na cama. Era muita dor para você e junto vinha o sentimento de culpa. Foi essa história que você trouxe? Sim, foi essa história assim que eu trouxe, e era uma dor, que eu falo que é dor, mas eu acho que era mais do que dor, era muito além, era algo nojento, era algo, porque uma coisa que não foi eu que fiz, e eu sentia culpa. Isso para uma criança era terrível. Quantos anos você tinha? Eu tinha entre 7 a 10 anos. Porque era uma época... Durante esse tempo todo você foi abusada? Não, eu fui abusada, eu acredito, umas 2 vezes. Mais uma eu lembro bem. Lembro bem que no outro dia eu amanheci e fiquei me culpando, com vergonha. Pensei até que poderia ficar grávida, que até você disse, uma criança já pensar nisso, pra você ver como era a minha mente. Né? Você criou assim muito medo, uma história, isso virou um monstro, né? Sim, um monstro imenso. E isso interferiu na sua vida conjugal com seu marido? De 2 anos pra cá, começou a piorar. Foi quando eu te vi, né? E você falou algo relacionado a isso, essa parte de abuso, foi quando eu vim lhe procurar. Mas eu passei 2 anos para chegar aqui. Mas eu sabia que era aqui que eu vinha, mas eu não vim planejada também para te contar, não. Que eu tinha muita vergonha. Foi aqui, eu acredito que foi na primeira. Depois da sessão de neural é que você contou para mim, porque senão você ia continuar guardando o segredo. E há 2 semanas atrás eu também contei para uma amiga minha. E foi bom, né? Foi bom você contar. E você acredita que foi assim, ficou até um pouco melhor, que foi tipo eu tirar mais um pouquinho do fardo? Sim. Um pouquinho não, o restante. Sim. Porque o fardo maior eu sinto que saiu na terapia neural. Sim. Agora eu sei que sim. E agora quando você lembra dessa história de abuso, o que acontece com você? Não, quando eu lembro, eu acho que não foi, que não aconteceu isso comigo. Eu só sei que aconteceu comigo porque foi comigo. Mas é aquela sensação como nunca aconteceu. É incrível. Já ressignificou essa história, já foi coisa do passado e hoje Sim. não tem mais dor nenhuma. Não tem dor. Então, essa paciente fez esse depoimento, ela veio muito feliz, sendo que a queixa principal dela era essa. E na história de vida, ela fez alguns comentários, eu vou fazer um resumo aqui. Com 3 anos e meio, ela fez uma cirurgia de trompa e de ovário, porque naquela época já foi detectado cisto no ovário de uma criança. Com 8 anos é onde ela foi molestada pelo tio e a culpa dela qual é? Era bom, ela gostava, mas ela se sentia culpada de estar sentindo isso. Então ela sentiu muito medo, vergonha e culpa. E ela guardou segredo a vida inteira até o dia que ela recebeu a sessão de terapia neural. Aí ela contou. E o contar para mim foi assim libertador para ela também. Depois, com 12 anos, ela teve herpes na cabeça e região dos olhos. Com 18 anos,
ela se sentiu culpada pelo acidente com a irmã de bicicleta e esta faleceu e o pai culpou a paciente. Então, é uma mágoa que ela guarda assim com muita dor. A culpa pela morte da irmã. E com 21 anos ela fez canal no incisivo central da frente e que recentemente quebrou a coroa desse dente e saiu muita secreção, tinha muito pus. Mas quanto tempo ela ficou com esse pus na boca? Porque ela só percebeu o dia que extravasou. Será que esses incisivos não tem a ver com o medo que ela passou na infância? Lembrando que a região dos incisivos, os dentes da frente, tem relação total com o rim e a bexiga e todo o sistema urogenital da mulher. E olha só, essa paciente também teve problema no ovário quando criança. Teve esse problema de abuso que envolveu todo o sistema ginecológico dela. Então vejam, região dos incisivos relacionada com rim e bexiga. Então tudo faz sentido através da história de vida. E com 23 anos fez a cirurgia para remoção de cisto na mama direita e posteriormente teve na mama esquerda também. E a mama também tem a ver com o feminino, com a mulher. E tem tudo a ver com o sistema ginecológico da mulher também. Então vê que tudo faz parte de um quebra-cabeça. Aqui é a radiografia dela, na panorâmica dá para ver que ela perdeu vários incisivos. Tem canal, tem pino, extração de vários dentes, extração de molar. Ela ainda tem amálgama na boca. Então, ela tem muitos campos de interferência. Nós fizemos teste de dente, fizemos palpação de toda a região. E a região dos incisivos é uma região para ela que doeu muito. Então, na primeira sessão, eu não tinha radiografia. Eu fiz a palpação, teste de dente, onde eu fiz os pontos de aplicação. Foi depois dessa aplicação que ela trouxe essa história de abuso na infância. Então, quando ela tira a ponte removível dela, ela fica sem os dentes, que ela se incomoda muito. E nesse primeiro dia eu fiz nesse dente da frente, na cicatriz, na região dos incisivos, do canino, 12 e 13, na região do cardíaco, aonde ela sentia raiva. Ela falou que sempre teve raiva desse tio, a vida inteira. E eu fiz também no plexo solar, aonde ela se queixou também da náusea que ela tem, e do umbigo. O umbigo é a região que liga ela com os pais, com os avós e com toda a ancestralidade, e também com o momento de gestação e o parto. E após a sessão, ela comentou comigo que ela tem pavor em dormir de barriga para cima, ela sente pânico nessa posição e ela tem pesadelos com nuvem negra querendo pegá-la. Olha que sofrimento! E por isso ela dormiu a vida inteira de lado, aonde ela não passa esse medo. Então, essa posição, eu fiz relação dos momentos que ela foi molestada. Então, dormir de lado, fechando as perninhas, é uma maneira dela se sentir mais segura e protegida e poder dormir. Então, diante desse fato, nós podemos dizer que a pior tortura para uma pessoa e para uma criança principalmente é guardar um segredo de um abuso acontecido na infância. Quando acontece com o adulto, ele sempre pede, não conta para ninguém, não conta para ninguém, sabe? É assim, geralmente é assim, por isso que a pessoa guarda segredo. E principalmente quando ela se sente culpada, ainda mais com essa paciente. Ela gostou e sentiu culpada e ao mesmo tempo com nojo dessa pessoa e sente raiva também.
e sabe que, aliás, ela não sabe, depois ela percebeu que isso acabou influenciando na relação sexual com o marido até hoje. Então, o que aconteceu? Vamos entender um pouquinho por que aconteceu isso tudo com essa paciente? Então, o sistema límbico do nosso sistema nervoso vai controlar toda a parte emocional. E a procaína atuando, ela vai ter os seus efeitos e as suas funções. Porque a procaína tem ação simpaticolítica, por sua propriedade anestésica, exercendo um efeito histamínico. O impulso elétrico provocado pelo estímulo neural terapêutico da procaína vai atuar como estímulo elétrico e chega ao sistema límbico. Através de novas conexões neurais, novos circuitos vão se formar, apagando a memória irritativa central. E isso tudo vai acontecer ao nível de tálamo, onde vai acontecer o filtro, o hipocampo é onde armazena a memória, o hipotálamo e a hipófise, aonde vai regular as emoções e as sensações, a amígdala cerebral é onde a memória acumulada relacionada às emoções, a área septal, onde vai acontecer a inibição do sistema límbico. Isso tudo vai atuar ao nível de sistema nervoso com as emoções. E quando se fala em sistema límbico, nós não podemos deixar de falar do nervo vago. Hoje eu vou dar uma ênfase para esse 10º nervo craniano, que ele vai fazer a inervação parasimpática de diversos órgãos, como pulmão, coração, estômago, intestino delgado. Então ele é o 10º par, aonde eu fiz esse círculo. Então ele vai ligar não só a cabeça e a boca até o plexo gastrointestinal. E o nervo vago. O que aconteceu nessa pandemia com a maioria das pessoas? Levou as pessoas para ansiedade, pânico, memória, influenciou na cognição, no comportamento. Isso fez com que aumentasse a excitação, que é a conscientização e alerta da vigilância, do sono. Por isso que muita gente teve insônia, alteração do sono. E isso tudo, quando persiste, leva à modulação e ação do sistema nervoso autônomo ou vegetativo. E isso tudo está ligado ao eixo hipotálamo-hipófise, através do hipotálamo do sistema límbico, que por sua vez atua na área de controle da emoção e processamento da memória ao nível de sistema nervoso. Então, isso tudo é o que aconteceu com a maioria das pessoas com a intervenção do nervo vago. E nós vamos ver que isso tudo tem uma ligação do sistema gastrointestinal com o nosso cérebro. Aí está o desenho no centro. Então aqui nós temos um artigo científico onde ele mostra exatamente isso. Estimulação neural contra as enfermidades autoimunes através do nervo vago. É o que eu acabei de falar, que é a relação do plexo gastrointestinal com o nosso cérebro, interligando o corpo todo. Então, o nervo vago é o nervo mais longo que nós temos no nosso corpo humano. Na história de vida, verificar antecedentes familiares que tiveram doença intestinal crônica ou cirurgias. Então, tem uma predisposição. Então, vamos ver quem foram essas pessoas que tiveram essa mesma história na família. E vamos ver também a árvore genealógica. Vago e as emoções, um outro artigo onde ele mostra isso. A neurofisiologia da ansiedade e da angústia como efeito que sente no corpo todo. O sistema nervoso, o vago, que é o 10º par,
relacionando o efeito parasimpático, porque a atuação no vago ele vai inibir a ação do simpático. Está ligado às emoções, é o principal nervo parasimpático, o vago. Ele vai potencializar os sentidos do paladar, audição, visão, olfação e toque. Então, olha a importância no Covid, porque pega exatamente essa parte. Sofre influência hormonal, liga o cérebro do intestino, por isso o intestino é também chamado de segundo cérebro. Atua no fluxo energético e equilíbrio homeostático do corpo. Leva ao controle motor, fisiológico, emocional e mental, além do controle das vísceras, o controle de todo o sistema motor e sensitivo do nosso corpo. Então, por isso que ele vai atuar no sistema imunológico. Tem atuação direta em todos os sistemas do corpo. O cérebro, ainda falando sobre o diencéfalo e hipocampo. Então, nós temos aqui a parte basal, o gânglio, o tálamo, o hipocampo, a amígdala cerebral e o hipotálamo. E essa região que vocês estão vendo aqui nessa figura, que é o diencéfalo e o hipocampo, é o principal regulador do simpático e do parasimpático. Ele faz a regulação cardiovascular, regula a temperatura do corpo, regula a água corporal através da sede, regula todo o sistema gastrointestinal, regula a contração uterina, regula a maioria das funções do sistema nervoso vegetativo e todo o sistema hormonal e endócrino do nosso corpo, além do comportamento emocional. Por isso que ela atua na parte afetiva, cognitiva e emocional. O eixo hipotálamo-hipófise, olha só, o hipotálamo está ligado com a hipófise, produz substâncias, hormônios, e que a hipófise, por sua vez, tem duas regiões, a parte anterior e a parte posterior. A parte anterior da hipófise vai produzir hormônios, enzimas, que vai atuar ao nível dos túbulos renais, então na glândula suprarrenal, no músculo liso do útero, nas glândulas mamárias, e a parte posterior da hipófise vai atuar na tireoide, na glândula suprarrenal, nas glândulas mamárias, nos ossos, nos músculos, no tecido, nas articulações e também nos ovários e nos testículos. Então a hipófise vai controlar todo o sistema do nosso corpo. Aqui um outro artigo aonde vai relacionar a aplicação da terapia neural num gânglio profundo, no caso estrelado, relacionando isso com a ansiedade e tudo que vai provocar no corpo a partir desses estímulos. Então, diante de tudo isso, nós podemos concluir a importância de estarmos mais atentos e cuidadosos com o nosso corpo e com a nossa alma. Não adianta a gente trabalhar a vida inteira sem contrabalançar com o equilíbrio emocional. O autoconhecimento, o conhecimento do corpo, da matéria, da mente e espírito é fundamental. Ninguém vai se tornar uma pessoa equilibrada emocionalmente se ela passou a vida inteira só trabalhando, conquistando, tendo poderes, ganhando muito dinheiro, se o lado emocional ficou lá embaixo. Então precisa ter um equilíbrio para que nós tenhamos uma saúde emocional, mental, física e espiritual. E já terminamos. Eu gostaria de passar para vocês que
Nós estamos dando curso para médicos, dentistas e futuramente nós vamos abrir para outros profissionais da saúde em breve. E convido você que tem interesse e ainda não fez o curso de formação a entender melhor como é que fica essa união entre o sistema nervoso autônomo vegetativo ligando a boca e o corpo todo. Então a importância do dentista saber que tudo que ele faz na boca tem relação com a saúde do paciente. E olha a nossa responsabilidade como dentista. Infelizmente, os dentistas não sabem disso. O quanto que os produtos que eles usam na boca e os materiais que ele usa, se ele não fizer um teste, ele pode gerar doenças na vida desse paciente. E o médico, mesma coisa. O médico às vezes trata, faz cirurgia e a dor não passa. A cirurgia não resolveu nada. Por quê? Porque a origem e o foco está dentro da boca. E por falta do conhecimento do médico sobre dente e boca, passa batido isso. E quem sofre com isso, quem sai perdendo, são os pacientes. Então, os pacientes hoje em dia estão tão espertos, estão assistindo vídeos na internet e isso tudo faz com que o paciente leigo do Brasil inteiro tenha nos procurado, porque ele já tem esse conhecimento. É isso que eu gostaria de passar para vocês e eu agradeço a Cibose, a este Congresso Internacional de Odontologia e Saúde Integrativa por dar esse espaço para terapia neural e fazer com que as pessoas que ainda não conhecem tenham acesso a esse tipo de conhecimento, porque tem uma frase que todos sabem, a saúde começa pela boca. Tudo depende de como é que está a boca, a oclusão, a mastigação unilateral e alternada, a mordida, a altura correta da oclusão, todos os dentes batendo ao mesmo tempo. Então, obrigada ao Congresso por dar esse espaço. Eu, Emi Kushida, em nome da minha equipe, junto com o Fernando Córdoba e a nossa equipe, agradecemos a Cibose por este espaço. Muito obrigada!